Atos 1, 6 ao 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Assim nós temos então uma promessa dada pelo Senhor Jesus. Ele no versículo 5 diz que dentro de poucos dias os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E Jesus dá ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, naquela cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Irmãos, a realidade é que os discípulos então fazem uma pergunta a Jesus. Diz aí o versículo 6: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? A realidade, irmãos, é que na mente dos discípulos, eles ainda estavam tentando entender tudo o que estava acontecendo. Parece que muito tinha acontecido fora do que eles planejavam, do que eles imaginavam. Por mais que Jesus falasse de morte e ressurreição, aquilo não tinha se encaixado bem na cabeça deles. E aí Jesus morre, ressuscita, aparece para eles, está caminhando por aí, aparecendo para várias pessoas. E eu diria que naquele momento os discípulos admitiram que eles não sabiam nada, que eles ainda tinham muito o que entender dos propósitos de Deus. E então eles queriam saber que propósito é esse, qual era o plano de Deus. Então eles perguntam ao Senhor Jesus: será este o tempo? Será esse momento, não esse momento agora, né, irmãos, mas aquele momento lá atrás, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda estão presos naquela coisa de que Jesus é o rei de Israel. E de fato Jesus é o rei de Israel, mas não apenas de Israel. Ele é o rei de toda a terra, o rei de toda a humanidade. E os discípulos estão naquele pensamento: será que é agora que ele voltou dos mortos que ele vai estabelecer o seu reinado transformador sobre todas as coisas? Porque eles ainda queriam entender o propósito daquilo tudo. Eles não sabiam que Jesus ia voltar aos céus. E que o plano de Deus era: Jesus volta aos céus e batiza a igreja com o Espírito Santo. De que a liderança da igreja na terra caberia agora, mais especificamente, não a pessoa do Filho, mas a pessoa do Espírito Santo sobre a igreja, dentro da igreja, habitando dentro da igreja e conduzindo o seu povo para a glória de Deus, para cumprir os propósitos eternos do Pai. Os discípulos querem entender. Eles já tinham errado em muitas das previsões do que eles imaginavam que seriam. Irmãos, eu diria que a gente às vezes pensa muita coisa e não acontece do jeito que a gente quer. Muita coisa eu já imaginei da minha vida, muita coisa eu já imaginei da igreja, e não é do jeito que eu imaginei que seria. Não é da forma que eu penso, não é da forma que eu quero. Até uma das coisas interessantes, irmãos, que eu experimento como pastor, é que muita gente me procura, meio que tentando, tipo assim, me conduzir, para eu não usar a palavra manipular, que é uma palavra muito feia, né? Que acho que as intenções nem sempre são ruins, às vezes há uma intenção meio ruim da pessoa. Mas não é o caso, não é a maioria das vezes. A maioria das vezes as pessoas querem uma coisa boa acontecendo, mas a gente quer as coisas boas acontecendo da nossa forma, do nosso jeito.
e achando que tem que ser aquilo ali. Então muitas pessoas me procuram tentando, tipo assim, me conduzir para que eu faça a igreja do jeito dela. E irmãos, eu não consigo fazer a igreja do meu jeito, por que eu vou fazer do jeito dos outros? E o que eu estou fazendo é me esforçando o tempo inteiro para que a igreja não seja do meu jeito, mas que seja do jeito que Deus quer, que não prevaleça a minha vontade, embora, como líder da igreja, eu posso muitas vezes acabar confundindo e misturando as coisas, da minha vontade com a vontade de Deus. E o meu esforço é que não prevaleça uma igreja segundo a minha vontade, segundo o meu coração, mas segundo a vontade do Pai, a vontade dEle. E ao mesmo tempo há pessoas querendo que eu faça a igreja segundo a vontade delas. E minha vontade de dizer, meu irmão, eu estou procurando fazer a igreja segundo a vontade de Deus, tentando matar a mim mesmo, meu gosto, minhas preferências, para que seja da vontade dEle. E a gente, irmãos, confunde isso, a gente mistura as coisas. Nós temos a nossa opinião, nós temos as nossas respostas, as nossas previsões. Obrigado, irmão Paulo. E os discípulos tinham suas previsões de como seria o reino, de como seria a forma das coisas acontecerem, mas muita coisa que aconteceu ali, eles já tinham errado em tudo praticamente. Jesus falou da morte dele, mas eles não se ligaram nisso. Jesus falou da ressurreição, mas eles não se ligaram nisso. Então eles já pensaram, morreu, ressuscitou, e agora? Como é que vai ser? Então eles fazem a pergunta, será este o tempo em que o Senhor restaurarás o reino a Israel? Irmãos, porque Jesus sendo filho de Davi, eles também procuravam ver em Jesus muitas semelhanças com Davi. Embora eles já perceberam que havia muitas diferenças de Jesus a Davi. Enquanto Davi era um rei de guerra, Jesus era um rei onde... Davi era um rei que matava pela libertação de Israel, pela glória de Israel. Jesus já foi um rei que morreu pela libertação de Israel, pela glória de Israel. Mas o que acontece, irmãos? Uma característica do reinado de Davi, ou antes de Davi se tornar rei, parecido com Jesus, é que Davi tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Mas ele ainda não era o rei de Israel, porque o rei era Saul. Mas Davi já tinha unção sobre ele. Davi lidera um grupo de homens marginalizados pelos poderosos da época. Pessoas meio que descartadas pelo reinado dos dias dele, que viram em Davi alguém que valeria a pena seguir, se submeter à liderança dele. Então Davi era um rei marginalizado, e que no devido tempo ele assumiria o poder de Israel. Então talvez na mente dos discípulos, Jesus seria semelhante, um rei marginalizado, um rei rejeitado pelos poderosos, e que está formando um grupo de pessoas para no devido tempo assumir o poder. Eles não entendiam muito bem do que estava acontecendo, e será que é isso que Jesus está fazendo? Será este o tempo, então a pergunta deles, será este o tempo, Jesus? Será este o tempo, Senhor, que irá restaurar o reino a Israel? E Jesus responde para eles no versículo 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus está dizendo para eles, não cabe a vocês querer adivinhar o tempo, a época do Pai. E é usado aqui, irmãos, duas palavras para tempo, cronos e kairos. Cronos a gente conhece muito bem, né? Cronologia, cronômetro, é o tempo ali estabelecido. Por exemplo, o que é o nosso cronos hoje? 10 horas da manhã e 5 minutos. Hoje é o dia 12 de junho. Esse é o cronos. O que é o kairos? O kairos é o tempo oportuno, é a época. Que época que estamos vivendo? Estamos vivendo numa época em que o mundo foi assolado pelo coronavírus.
E parece que ele vai embora, mas ele está querendo voltar. E é o tempo oportuno de pregarmos o Evangelho, porque vivemos em um mundo onde há guerras, como por exemplo, guerras da Rússia contra a Ucrânia, guerra contra um vírus maldito. É um tempo de ódio numa coisinha que existe hoje chamada rede social. É o nosso Kairos, o tempo onde temos a oportunidade de manifestar o reino de Deus nessa geração, com todas as suas lutas, dificuldades, seus problemas, suas decadências morais. Esse é o tempo oportuno. Então Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos: não cabe a vocês saber o dia exato e nem o momento, as circunstâncias da época que o Pai fixou para a sua autoridade exclusiva, algo que cabe somente a Ele. Jesus está dizendo o seguinte: meus filhos, cabe a vocês viverem apenas segundo aquilo que lhes foi revelado. O que não foi revelado, não cabe a vocês. É uma palavrinha, irmãos, que já está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. As coisas reveladas pertencem a nós, e as ocultas ao nosso Deus. Então cabe a gente viver segundo o que foi revelado. É igual eu fico vendo gente tentando adivinhar o que Satanás fez antes de cair, irmãos. A Bíblia não revelou, meu. A gente tem lampejos do que pode ter sido, mas a gente não tem uma coisa muito assim clara, evidente. É igual a pessoa fala assim: porque Satanás liderava a adoração no céu. Meu irmão, não tem nenhum lugar da Bíblia que diz isso. Aonde que Satanás lidera a adoração, irmãos? O líder não era o diabo e nunca foi, o líder sempre foi o filho. Por isso que a adoração é muito atacada hoje, porque Satanás era o líder da adoração no passado. Meu irmão, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz isso. Sai fora dessa. Sai dessa lama, jacaré. Sai desse negócio de que o diabo era o líder da adoração antes de cair. Não há nenhum lugar onde Deus revela isso. Mas as pessoas querem adivinhar. Isso está falando de uma época passada, irmãos. Não adianta a gente querer adivinhar o que foi do passado que não está revelado. Não adianta a gente querer adivinhar o do futuro que não está revelado. Cabe à igreja cumprir os propósitos de Deus. Como, por exemplo, irmãos, a igreja, ela em vários aspectos se torna extremamente fatalista. Tem que piorar as coisas para que Jesus volte. Mas a gente sabe qual é o momento da volta de Jesus? Em algum momento da Escritura Sagrada, Deus deu uma ordem: deixem o mundo piorar. Não. Deus nos ordenou ser o que no mundo, irmãos? Luz. Deus nos ordenou ser o que no mundo? Sal. Deus nos ordenou fazer o que no mundo? Restaurar. Deus não falou o seguinte: fiquem de braços cruzados porque tem que piorar para que eu volte. Não. A ordem de Jesus para a volta dele é: e será pregado o evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então verá o fim. A ordem de Jesus para a volta dele não é: deixem piorar para que eu volte. A ordem de Jesus é: pregue o evangelho para todas as nações. É o que vocês precisam fazer para a minha volta. É o que cabe a vocês. A igreja em nenhum momento deve pensar: tem que piorar para que melhore. Nós somos agentes da restauração. Nós somos chamados para, junto com Deus, irmãos, reconstruir o mundo que foi quebrado, destruído pelo pecado do diabo, dos anjos e da humanidade. Ser restaurador dessa condição caída. Então o que acontece? Jesus vai dar para os seus discípulos duas coisas que eles precisam ser.
Não fiquem tentando adivinhar o tempo em que o reino de Israel será restaurado. Até mesmo porque o reino de Deus agora não é apenas Israel. Jesus é o rei de toda a humanidade. Um reino que se estende a todas as nações. É claro que quando os discípulos perguntam para Jesus, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Eu creio que na mente deles está um reinado muito maior do que o de Davi. Se Davi reinou sobre Israel, a mentalidade deles é possivelmente que esse reino, agora em Jesus, no Messias, vai se estender a todo mundo. Um reinado muito maior do que o de Davi. Mas o que acontece, irmãos? O que os discípulos precisam saber e nós precisamos saber? Jesus já é o rei. O reino de Deus já chegou e nós já estamos vivendo dele. Mas o reino de Deus ainda não se manifestou na sua totalidade. E um dia ele irá se manifestar. Mas enquanto esse reino não se manifesta na sua totalidade, nós já vivemos nesse reino. Como Jesus mesmo falou quando perguntaram a ele sobre a vinda do reino, ele fala, o reino não virá com visível aparência. Porque esse reino já está no meio de vocês. Por isso que o cristão, ele é brasileiro, mas ele é acima de tudo cristão. Ele está debaixo do reino de Cristo. Por isso que o cristão em Roma, ele se submetia às leis romanas, até que as leis romanas contrariassem Jesus. Aí ele vivia segundo o reinado de Cristo. Por que os cristãos eram perseguidos em Roma, por exemplo, irmãos? Porque eram cristãos? Não. Porque adoravam a Jesus? Não. Não porque simplesmente adoravam a Jesus. Os cristãos eram perseguidos em Roma porque eles só adoravam a Jesus. É diferente. Porque podia-se adorar a Jesus, mas se render também à adoração ao César, ao imperador romano. O cristão não se rendia a nenhum ser humano como um Deus. O único homem a qual o cristão se rendia como Deus se chamava Jesus Cristo. Então o problema do cristão em Roma não era adorar Jesus, era adorar somente a Jesus. O problema do cristão no Brasil não é adorar a Jesus, é adorar só a Jesus. Ninguém nos ofende porque a gente quer seguir a Bíblia, mas a pessoa é o seguinte, desde que você manipule a Bíblia e distorça ela, está tudo bem você seguir a Bíblia, só que aí você não vai seguir a Bíblia. Se você adora Jesus, mas adora o imperador romano, então no final das contas você não adora Jesus. Tem a aparência de que adora Jesus, mas o nosso Deus é um Deus que nos chama a uma exclusividade. É só Ele. E pronto. Então hoje você pode se chamar cristão e se chamar seguidor da Bíblia, desde que você escolha o que você vai seguir da Bíblia. E diga que algumas coisas que a humanidade hoje não quer que a Bíblia prevaleça sobre nós, diga que não, isso é coisa do passado, isso era coisa de uma humanidade que viveu 2000 anos atrás. Hoje, no século 21, não cabe isso. Hoje, no século 21, a sexualidade é diferente. Isso aí era uma coisa de antes de Jesus, do Antigo Testamento. Isso era uma coisa de 2000 anos atrás. Hoje as paradas mudaram. Irmãos, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e Ele será eternamente. Como diz a própria Escritura Sagrada, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então cabe ao discípulo de Cristo se submeter a Ele. E nós não estamos sozinhos para isso, irmãos. Então Jesus fala para a sua igreja ontem e hoje. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas, querer adivinhar as coisas como foram, como serão, aquilo que Deus não revelou, aquilo que cabe somente a Ele. Mas, diz o versículo 8, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, duas coisas aí básicas, irmãos, que Deus dá para que a gente viva segundo o reino dEle nesses dias. Primeiro, aliás, tudo dependendo do Espírito Santo em nós. Tudo segundo a autoridade do Espírito Santo em nós. Uma igreja batizada com o Espírito Santo, vivendo o reino de Cristo hoje. Então, duas coisas que Jesus destaca para a gente aí. Primeiro, vocês receberão
poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus está deixando bem claro para a gente, não é com a força do homem que vocês estabelecerão o reino, mas é pelo poder de Deus. Não é um poder que sai de dentro de vocês, não é o poder do eu posso, eu consigo. Quando se trata das coisas celestiais, eternas, o ser humano em si mesmo não tem capacidade. Não é pela capacidade humana. Esse poder virá sobre vocês quando, diz Jesus? Quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Nós já temos esse poder hoje, irmãos? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi derramado. Irmãos, a palavra a qual Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, usa para descrever esse poder dito por Jesus, é a palavra dinamis, que na nossa língua nós temos várias palavras formadas por essa palavrinha grega. Nós temos, por exemplo, a dinamite. É um poder explosivo. Nós temos o dinamismo. É um poder em ação. Se a gente pensar em dinamis, que é o poder que Jesus fala que seria dado à igreja ao descer o Espírito Santo, um poder dinâmico, a gente já começa a ver, calma aí, não é o poder de quem manda, mas é o poder de quem faz, de quem executa. Porque a gente pode pensar o seguinte, eu tenho poder, eu posso fazer o que eu bem entendo, o que eu quero, eu posso mandar. Meu irmão, se você acha que é capaz de mandar em tudo e acha que é isso que o Espírito Santo está dando para a gente, está muito enganado. O poder de simplesmente querer fazer com que nossas palavras se cumpram. Aqui pela manhã são os irmãos mais antigos, né? Eu lembro de um personagem do Chico Anísio, que era o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Aí, né, ele falava, eu tenho poder. Aí quando o Bento Carneiro mandava fazer uma coisa, o que acontecia, irmãos? Tudo errado. É o vampiro brasileiro. Mas eu acho interessante uma coisa que ele falava, eu tenho poder. Meu irmão, se tu achar que tem esse poder para simplesmente ser um chefe dos outros, para ser simplesmente um reizinho que manda sobre os demais, suas ordens são todas erradas. E elas se voltarão contra você mesmo. O poder que Jesus fala aqui não é o poder de quem manda, mas é o poder de quem pode obedecer. Como diz a frase, né, muito popular no nosso país, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O poder de fazer algo. Eu posso, irmãos, como meu braço é saudável, pelo menos eu acho que é, pelo menos saudável para pegar esse copo ele é. Se tem outros problemas aqui, Deus abençoe que não. Mas eu posso segurar esse copo. Eu tenho o poder de pegar esse copo na mão. Eu tenho o poder de levar esse copo à minha boca. E como meus rins funcionam, eu tenho o poder de beber toda essa água se eu quiser. Mas infelizmente, no meio da humanidade, alguns não têm o braço. Ou seu braço não funciona, se ele tem. Alguns não podem beber toda a água, porque seu rim não funciona, e se ele beber toda a água, vai causar um sério problemas no seu corpo com retenção de líquido. Então, é o seguinte, ele não tem o poder, às vezes, de pegar o copo. Não tem o poder de beber toda a água. Não tem o poder de segurar o copo.
Algumas pessoas conseguem levar a mão até o copo, mas não conseguem ter a firmeza na mão para segurar o copo. Jesus fala: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Eu estou dando a vocês uma capacidade para realizar algo que sem o Espírito Santo vocês não conseguiriam. Eu estou dando a vocês uma capacidade de agora, assim como eu, porque Jesus é aquele que é cheio do Espírito Santo. E Jesus fala: assim como eu estou a serviço dos outros, eu estou dando a vocês agora uma capacidade de vocês também agora abandonarem o egoísmo, uma vida centrada em si mesmos, e agora você poder viver pelo bem dos outros. Poder viver não apenas centrado em si mesmos, no bem apenas da sua casa, mas ser abençoador de todas as famílias da terra. Eu dei vocês uma capacidade de vocês irem ao mundo e proclamar o evangelho da salvação para um mundo que ainda que odeie vocês, que detestem a mensagem que vocês pregam. Eu dei poder para vocês amarem esse mundo que detesta vocês, para que o evangelho chegue aos seus corações e o Espírito Santo haja, e haja então libertação do pecador, no poder de Jesus sobre a igreja. A igreja, então, ela cumpre a vontade de Deus no tempo determinado por Deus. Poder que não é, irmãos, ficar parado esperando. Ah, eu recebi poder. Eu tenho poder na igreja. Irmã faz aquilo, irmão faz aquilo outro. Meu irmão, você faz aquilo lá, e eu sento aqui no meu trono, vendo vocês fazerem as coisas. Por isso que no meio da igreja, irmãos, ser um líder é ser o quê, irmãos? Um servo. A liderança no meio da igreja de Cristo significa trabalhar mais. Significa dedicar-se mais. Não é uma liderança de que agora eu vou ordenar os outros, mas é a liderança de que eu vou fazer, e enquanto eu faço, eu lidero outros para fazerem comigo. A liderança da igreja, por exemplo, é a liderança apostólica. Se os cristãos sofreram, os apóstolos sofreram mais, porque eles eram os líderes da igreja. O líder maior da igreja lava os pés das pessoas, porque não há serviço humilhante no reino de Cristo. No reino de Cristo, humilhante é não servir. No reino de Cristo, humilhante é ser um inútil. No reino de Cristo, humilhante é querer apenas mandar e não fazer. Sabe por que isso é humilhante no reino de Cristo? Porque diz que a palavra que os soberbos serão humilhados, mas os que se humilham, eles serão exaltados. Os que se exaltam serão abatidos. O diabo quer sobressair-se, ele será o maior dos humilhados. Mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus o ergue, Deus o exalta. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder não para vaidade, não para poder exaltar o nome do próprio ser humano. Algo que deve se lutar, porque uma pessoa que recebeu muito do Espírito Santo, ela deve lutar contra a vaidade do coração, irmãos. Paulo, por exemplo, ele fala disso e mostra até mesmo como que o diabo é enganado em suas próprias artimanhas. Paulo, quando fala sobre o episódio do espinho na carne, a qual ele não revela o que é, existem falsos apóstolos na igreja, se intitulando grandiosos nas revelações, pessoas que menosprezavam a liderança do apóstolo Paulo. Os falsos apóstolos diziam, sabe o que de Paulo, irmãos? As cartas deles são graves, realmente fortes, mas a presença de Paulo é desprezível.
Porque, irmãos, um líder não chamado por Deus e fraco, sabe o que ele precisa fazer para prevalecer? Ele tem que tentar anular, e ele tem que tentar tirar as pessoas da liderança daquele que realmente foi chamado por Deus. Então, um líder falso, ele tinha que tentar tirar a igreja da liderança de Paulo, para poder estabelecer a sua própria vontade. Aí sabe o que Paulo fala? Eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Se foi uma coisa física, se foi uma visão, eu não sei. Se esse homem foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas esse homem foi ao paraíso. Esse homem viu coisas que não pode contar. Paulo está falando dele mesmo, irmãos. Sabe por que Paulo está falando dele mesmo? Porque Paulo logo depois diz assim: mas que eu não me engrandecesse, para que eu não me tornasse soberbo com a grandeza das revelações que foram me dadas, foi-me colocado um espinho na carne. Paulo está dizendo o seguinte, a gente está falando de um homem cheio do Espírito, irmãos. Deus teve que deixar o diabo me bater, para que eu, com a grandeza do que recebi, não exaltasse o meu próprio coração. E para que eu não me tornasse soberbo, diz o apóstolo Paulo, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de que eu não me exalte. Eu pergunto aos irmãos, será que Satanás está preocupado da gente se exaltar? Será que Satanás quer que eu me exalte aqui no meio de vocês? Quer. Então por que o mensageiro de Satanás da vida de Paulo estava servindo ao contrário? É só para a gente entender, irmãos, o seguinte: para quem acha que o diabo é o bambambam, o diabo é mais poderoso do que a gente, mas o diabo é inferior muito ao nosso Deus. Enquanto o diabo está fazendo algo contra a gente, achando que está se dando bem, Deus está transformando o mal em bem. Deus permitiu que de alguma forma o diabo afetasse a vida do apóstolo Paulo. E o diabo achando que estava oprimindo o servo de Deus, mas Deus apenas deixou que o diabo de alguma forma afligisse Paulo, porque o diabo, sem perceber, estava fazendo a vontade do próprio Deus, porque ele se engana em suas artimanhas. Ele vê o agora, o nosso Deus vê o depois, o antes, o momento, ele vive todas as eras. O diabo pensa que está se dando bem no apóstolo Paulo, zombando de Paulo, e Deus está zombando do diabo, ao diabo se achar muito esperto. É como uma historinha, né, irmãos, popular que se conta de uma senhora que foi na rádio, pediu: eu estou muito necessitada, e Deus podia me abençoar e me dar o alimento. É igual uma historinha que tem, que fala, né, que uma senhora ligou para uma rádio e falou: Deus, eu estou muito necessitada de alimento, Deus podia me abençoar, e eu creio que Deus vai me ajudar muito, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e eu creio que Ele não vai me deixar desamparada. E um homem muito revoltado com esse negócio daquela senhora falar só de Deus, 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 e tudo colocar diante de Deus, e pensando que essa mulher não tem nada, e está falando que Deus pode dar tudo para ela. Eu vou aprontar para essa senhora. Ele comprou vários carrinhos de mantimento, deu ordem a dois homens e falou: vai lá e leva para aquela senhora. E quando ela perguntar quem foi que mandou, vocês vão falar: foi o diabo que mandou esse alimento. Levaram lá as comidas lá para a senhorinha. Quando chegou lá, ela: muito obrigado, que Deus abençoe demais vocês. Realmente, eu falei lá que Deus ia abençoar e não ia me deixar sozinha. E obrigado demais, vocês são tão queridos para mim. Obrigado por trazer isso tudo. E aqueles homens ficaram assim, porque a senhora não perguntou quem foi que tinha mandado a comida. Aí eles perguntaram: mas a senhora não vai perguntar quem foi que enviou essa comida? Ela falou: meus filhos, eu não preciso perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então o que acontece, irmãos? O diabo pensa que estava aprontando com Paulo, mas ele estava servindo ao propósito de Paulo não se tornar soberbo.
porque o poder não vem do homem. Quando Jesus fala, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, significa, não fique achando que depende de vocês, porque não depende. Irmãos, eu vou ser sincero, estou com 43 anos, estou aprendendo isso até hoje. Como pastor, não depende de mim, depende dele. Não é o meu poder e a minha sabedoria, é a sabedoria dele. E a cada dia, irmãos, eu tenho visto a igreja ser conforme a vontade de Deus e não conforme a minha. Deus conduzindo a igreja do jeito que Ele quer e simplesmente dizendo, Senhor, me coloca para fazer o que o Senhor quiser. É como Moisés, irmãos, mesmo sendo aquele líder tão importante em Israel, ele disse para o Senhor, se o Senhor não for na frente, não me envia. Se o Senhor não estiver na minha frente, eu não vou. Não me mande. Eu só vou enquanto souber que estou seguindo a Ti, debaixo do Seu comando, as Suas ordens. Assim é a igreja, irmãos. Receberão poder. Poder para quê? Jesus prossegue. Para serem as minhas testemunhas. Eu falei, irmãos, que a palavra poder é dinamis, de dinamismo, dinamite. O poder de quem faz, de quem recebeu de Deus a capacidade para executar. Não o poder de alguém que acha que é o rei e que pode mandar, porque o rei é Jesus Cristo. Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder. Nós temos o poder de quem foi dado capacidade para obedecer a Ele, para serem, o que dele, irmãos? Testemunhas. A palavra testemunha, ela, usada no texto original, é uma palavra que também tem muito significado para a gente hoje. Que na verdade ela, pela característica da igreja no primeiro século, ela assumiu uma outra característica para a gente hoje, que é a palavra mártir. Quando fala, vocês serão minhas testemunhas, a palavra grega usada está dizendo que nós seríamos os mártires dele. O que mártires significa para a gente hoje? Qual o significado para a gente hoje de mártir? Pensa aí. Mártir é aquele que morre por uma causa. Quando a gente fala sobre os mártires da igreja, significa o quê? Aqueles que morreram por causa da sua fé. Tem um livro maravilhoso chamado Livro dos Mártires, John Fox, que conta vários períodos de martírio da igreja, várias histórias, inclusive de martírio de crianças, por causa da fé em Jesus. Hoje a gente não precisa morrer para testemunhar de Cristo no Brasil. Mas eu diria o seguinte, irmãos, a palavra mártir, que tomou esse significado poderoso, porque os primeiros cristãos, muitos tiveram que morrer pela fé, diz muito para a gente hoje, porque nós somos chamados para levar Cristo a todas as pessoas, como testemunho. E nós precisamos morrer para isso. Nós não precisamos morrer no corpo, mas nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que morrer para a nossa vontade. Quando, por exemplo, Jesus manda a gente no testemunho dele amar os inimigos, irmãos, vamos ser sinceros, ô morte difícil. Matar esse coração que quer odiar e que ele manda amar. Matar a nossa vontade, a nossa presunção, a nossa arrogância, para amarmos até mesmo os inimigos. Então nós somos chamados à morte todo dia. Graças a Deus, na nossa nação, não precisamos morrer no nosso corpo. Mas nós temos que fazer morrer todos os dias o nosso pecado. Fazer morrer todos os dias a nossa vontade, que é sobressair sobre a vontade de Deus. Testemunhas cheias de amor, dinâmicas, poderosas e não preguiçosas num mundo que necessita de uma igreja atuante, viva, de uma igreja disposta a morrer para a sua própria vontade, para prevalecer a vontade de Deus, entender que nós fazemos parte do plano de salvação de Deus. Quando diz, irmãos, que nós somos testemunhas de Cristo, primeiro eu falei que não é no poder do ser humano, não é na nossa capacidade.
porque é no poder do Espírito Santo. E aí depois fala que esse poder, para que sejamos testemunhas, está dizendo, não é da nossa forma, não é do jeito que a gente quer, mas testemunhas do que Deus revelou, testemunhas da sua imensa vontade. E se somos testemunhas de Cristo, irmãos, testemunhas do nosso Deus, qual é a maior revelação do nosso Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu já falei aqui várias vezes. Num júri, num tribunal de hoje, às vezes são chamados testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que presenciou, alguém que ouviu, alguém que viu alguma coisa. E a testemunha, para servir como testemunha, ela tem que fazer o quê? Ela tem que contar o que viu, o que ouviu, o que presenciou. E já perguntei aqui várias vezes, se uma pessoa viu, presenciou, ouviu, mas não conta, ela é testemunha? Não. Ela tem utilidade? Não. Então, meu irmão, Jesus fez maravilhas por mim, Jesus é o Salvador, tu está contando isso para os outros? Tu está levando esse testemunho à sua família, à sua vizinhança? Mas eu não consigo falar. Então, meu irmão, tu não é testemunha. Como que não consegue? O poder não é seu. Mas eu não tenho essa capacidade, meu irmão, a capacidade não é sua, é dele. Mas eu não consigo explicar toda a Bíblia, nem eu, meu irmão. Mas um monte de coisa que eu não entendo. Amém, está comigo, também não entendo um monte de coisa. Mas eu não consigo entender o Antigo Testamento, irmão. Aleluia, estamos juntos nessa. Eu também não entendo um monte de coisa do Antigo Testamento. Por que Deus... Meu irmão, não sei. A gente fala tanta coisa, a gente conta tanta coisa, irmãos. É como eu tenho citado várias vezes aqui. Às vezes nós temos 20 anos de escola dominical. E a gente não consegue falar para uma pessoa acerca do sacrifício de Jesus Cristo. Sabe por que não consegue, irmãos? Porque não adianta estudar e não praticar o que foi estudado. Não adianta estudar e não viver aquilo que foi estudado. Não colocar em ação. Aquilo que a gente estuda e não coloca em ação, irmão, se torna inútil. Aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. Eu já citei aqui várias vezes, né, irmãos? Eu sou formado em Química. Como eu não trabalhei em Química, a Química serviu para me dizer que H2O é água. E eu vou beber ela agora. Amém. Eu lembro que ácido sulfúrico é H2SO4. Porque na época que eu era aprendiz na Baia, tinha uma fábrica de ácido sulfúrico que era escrito grandão. Todo dia eu entrava e via aquele negócio lá, H2SO4. Gravei. Ácido sulfúrico. Eu sei que tem um cloreto de sódio, que é o nosso sal. Mas, meu irmão, meu entendimento de química está acabando a morrer aqui. Já quase estou falando tudo que eu sei. Aqui agora. Porque eu nunca trabalhei nessa área. Eu não vivi isso. Meu irmão, se você estuda 20 anos na igreja e não testemunha de Cristo, o seu ensino é inútil, o seu estudo é inútil. Se você não fala e não manifesta ao mundo, você não é testemunha. Eu não sou testemunha se eu não levo adiante o que eu tenho visto e ouvido. O que Jesus tem sido na minha vida. Mas eu tenho pouco entendimento, meu irmão. O entendimento não vem de você. O poder é do Espírito Santo. Não foi o que Jesus disse aqui? Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E esse poder vai fazer o que na sua vida? Vocês serão as minhas testemunhas. A Bíblia não diz, irmãos, que Pedro e João eram de baixa cultura? E quando as pessoas viram Pedro e João falar, o que elas perceberam? Calma aí. Esses caras andaram com Jesus. Por quê? Porque eles não falavam desse jeito. E aí a grande questão, irmãos, nós estamos andando com Jesus para podermos testemunhar daquilo que temos vivido dele.
Temos buscado o Espírito Santo, porque é dele a capacidade, não é nossa. Receberão poder, dinamismo, ação, atitude, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E sendo assim movidos pelo Espírito Santo, vocês se tornam testemunhas. Até uma coisa interessante, irmãos. Nesse grande tribunal de Deus, os que foram aliviados pelo sangue de Cristo se tornam testemunhas de que em Jesus há perdão. Porque se você não se colocar no papel e na função de testemunha, você vai acabar se tornando aquele que é culpado. Outro papel no tribunal. Culpado. Culpado de sangue. Culpado por não ser o agente de libertação, de transformação, de esperança para a vida das pessoas. Carregar a sua própria culpa porque não se rendeu a Cristo. Então o sangue dele não está sobre aquele que não se rende a ele. E ao mesmo tempo, o Google quer falar com a gente também. Disse que alguma coisa está desativado. É o que eu ouvi agora aí, irmãos. Alguma coisa está desativada. Meu irmão, o Google também fala. Se nós não somos testemunhas, nós estamos desativados do reino de Deus. Se nós não somos testemunhas, nós não estamos recebendo os dados. Quando temos o Espírito Santo, os dados dos céus estão ligados com a gente. E a capacidade vem. Meu irmão, não é pelo seu muito estudar, mas é pelo seu testemunhar. Estude bastante, sim, e use isso para a glória de Cristo. Mas eu vou dizer sério com minha caminhada, irmãos. Eu já fiz visita com vários irmãos. Já fiz visita com irmãos novos na fé. Já fiz visita com irmãos semi-analfabetos. E eu formado em seminário. E às vezes naquela visita eu ficava assim pensando, Senhor, me dá uma palavra para eu dizer aqui agora, me dá uma palavra aqui, Senhor, me dá uma coisa aqui que eu não sei o que falar. Aí aquele irmão lá, semi-analfabeto, novo convertido, começava a falar. Porque não é do ser humano. E até mesmo ouvia de Deus dizendo, nessa hora eu quero que seja Ele que fala. Por isso que o reino de Cristo, irmãos, em geral, espalha-se por aí por pessoas simples. Porque é uma sabedoria de Deus ao ser humano. Como um pastor de linha reformada, quanta gente no meio reformado lê tanto, estuda tanto, e é bom que estude. Eu só não consigo entender por que a obra está sendo feita pelos que leem menos. Pelos que estudam menos. Tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que está errada aí, tem alguma coisa que está em choque, não sei. E aí, a pessoa fala, mas aquele irmão ali não sabe nada. Bem, aquele irmão ali não sabe nada, mas eu como pastor digo o seguinte, quem está me ajudando é aquele irmão que não sabe nada, porque tem um monte de gente que sabe muito. Se eu contasse com elas, eu estaria a ver navios. Eu não estou falando aqui contra o estudo não, irmãos. Eu estou falando que o muito estudar, sem o testemunhar, acaba enchendo o coração do ser humano de arrogância, de soberba. E acaba se tornando pior do que aqueles que podem vivenciar em Cristo e ver a humildade do próprio Deus e se maravilhar. Aquele que mesmo subsistindo na forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e reconhecido como um ser humano. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
de cruz, por ser aquele que se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse, quer dizer, aqueles que serão minhas testemunhas, disse o Senhor Jesus. Toda língua que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Aleluia, igreja! Glória a Jesus! Nesse momento vamos clamar pela igreja. Vamos suplicar ao Senhor que nos fortaleça. Vamos colocar em pé nessa hora. Clamar ao Senhor que Ele nos fortaleça. Encha a igreja do Espírito Santo. Nos faça transbordar da graça e da misericórdia dEle. Quero convidar você, quem quiser ficar em pé, fique em pé. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quero chamar o presbítero Carlos e o presbítero Israel para vir aqui à frente. Pedir a eles nesse momento para clamarem pela vida da igreja, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor alegre o nosso coração no testemunho vivo dEle. Irmãos, eu quero fechar essa palavra aqui com uma coisa, que é o seguinte. Já viu aquela coisa que as pessoas dizem assim: a igreja não pode ficar presa nas quatro paredes? Irmãos, a igreja nunca ficou presa em quatro paredes. A questão é o seguinte: estamos sendo igreja e fazendo aquilo que a igreja deve fazer fora das quatro paredes? Sabe por quê? Quando a gente fala assim, a igreja não pode ficar dentro das quatro paredes, sabe? Isso aí gerou um entendimento muito errado na nossa mente. Sabe qual é? Eu tenho que esperar a igreja criar um evento, uma programação, para que eu possa fazer alguma coisa para o reino de Deus. A igreja está presa nas quatro paredes, a igreja não está fazendo um ar livre, a igreja não está distribuindo folheto. Meu irmão, você não está preso em quatro paredes. Que história é essa da igreja ficar presa em quatro paredes? Amanhã vocês vão estar onde? O senhor aposentado vai estar em casa, né? Vai estar lá com a sua família, né? Tem os vizinhos. Carlos amanhã está na escola. Quem está preso em quatro paredes, irmãos? Amanhã seu Israel tem que seguir testemunhando para a família dele, para os vizinhos dele. Amanhã o Carlos tem um monte de criança na escola, professoras, que ele, como servo de Deus, tem que ser testemunha de Cristo. Onde que a igreja está presa em quatro paredes? A questão é que a gente acha que a gente só é igreja quando a igreja faz uma programação e a gente vai lá e executa a programação. Jesus não disse isso na palavra dele, ele disse: vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra, aonde eu enviar vocês. Eu enviei Israel para comendador Soares. Eu enviei o Carlos para amanhã ser testemunha no Gedel, na escola. Deus enviou você amanhã, hoje. Aonde Ele nos enviou? Para no poder do Espírito Santo sermos testemunhas. Vamos orar ao Senhor para que isso seja poderoso em nós. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças rendemos ao Senhor neste momento tão maravilhoso que sentimos, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. E queremos dizer a Ti, Senhor, que é bom demais estar em Tua presença. É bom demais termos a oportunidade de estar buscando aqueles que estão, Senhor, fora do aprisco do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de testemunho a tempo e fora de tempo, Pai, porque não sabemos o dia que nós vamos partir, e queremos, ó Deus, aproveitar a oportunidade de estar salvando aqueles que ainda não têm a Ti como Senhor e Salvador, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo venha entronizar em nossos corações e sejamos, ó Deus, testemunhas
que venha glorificar o Teu nome, Pai. Não dizer que não tem poder para falar, não tem condição de falar, mas que sejamos aqueles tagarelas mesmo, como nós vemos às vezes nas estações, vemos também nos trens, homens de Deus pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, sem nenhuma vergonha, mas sim exibindo que Ele é o Senhor dos senhores e está testemunhando. Pai, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais, lermos cada vez mais a Tua palavra para que ela fique entronizada em nosso coração e sejamos testemunhas a tempo e fora de tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que todos nós que assistimos esse testemunho maravilhoso não tenhamos dúvida de que é maravilhoso servir ao Senhor Jesus e vivamos, ó Deus, somente para estarmos na Tua presença e fazendo, ó Deus, o que é a Ti, Senhor, prazeroso, quando nós passamos a falar a tempo de ganhar almas para o Senhor. É a nossa oração, Pai, nesta manhã, que todos nós possamos ter esta aliança contigo de não deixar de falar de uma forma oportuna em que estiverem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nesse momento, ó Pai, a Tua igreja está reunida, ó Pai, para Te louvar e bendizer o Seu santo bendito nome. Ó Pai amado, pedimos a Ti, Senhor Deus, que tudo que foi dito aqui esta manhã possa, Senhor Deus, estar penetrado em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, aprender cada dia mais e mais a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, aprender, Senhor Deus, que liberar o perdão é a melhor coisa para nossas vidas. Ó Deus amado, ensina, Senhor Deus, a orar a Ti, Senhor Deus. Ensina, Senhor Deus, a saber, Senhor Deus, sempre agradecer a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. Muitas coisas são feitas em nossas vidas e nós nem percebemos, ó Deus. Mas que Tu nos dê, Senhor Deus, a sabedoria, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, viver corretamente de acordo com Tua vontade, ó Deus. E que nós possamos, ó Pai, ser verdadeiras testemunhas, ó Pai, da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, levá-la, Senhor Deus, onde quer que estejamos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre falando de Ti, Senhor Deus, sendo testemunhas Suas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, estar levando, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus amado, encha-nos, ó Senhor nosso Deus, com Teu Espírito Santo, ó Pai. Que essa igreja, ó Pai, possa crescer cada vez mais, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus. Ó Pai amado, nesse domingo, ó Pai, pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos leve para nossas casas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser testemunhas em nossos lares, ó Pai. Que nós possamos ser testemunhas em nossos trabalhos, ó Pai. Que nós possamos, ó Senhor Deus, testemunhas de nossos irmãos, ó Deus. Ó Pai amado, nos dê uma semana abençoada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebamos a bênção, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus nosso Pai, as doces consolações, a comunhão perfeita, o fruto, a plenitude, os dons do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo eleito de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Digamos juntos? Amém.